Olá, que a graça e a paz do Senhor seja com você nesse dia. Hoje, dia 10 de outubro, vamos ler lá no livro de Romanos, capítulo 1, versículo 16 e 17. Pois não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus operando para a salvação, para a libertação da morte eterna de todo aquele que crê com uma firme confiança e entrega pessoal. Porque nele a justiça de Deus é revelada, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Há duas maneiras de se sentir em relação a compartilhar o Evangelho, né? Ou nós estamos dispostos, ou nos sentimos envergonhados, constrangidos. Mas o Evangelho, ele nos diz que a salvação, ela é imerecida. E isso pode ser razão de ofensa àquelas pessoas mais moralistas que acham que a sua bondade, que a sua forma de ser já é merecida e suficiente e que não precisam, então, das questões de Deus. Nós somos pecadores, isso está muito claro, mas esse fato de dizer que somos pecadores ofende. Ofende muitas vezes a crença popular de que somente a bondade, né? A bondade que está dentro da humanidade é suficiente. Não, não é. Outra questão, Jesus pode salvar, somente Ele é a fonte da nossa salvação. E aqui nós encontramos um problema com aqueles que pensam que todos os caminhos, aqueles caminhos espirituais, levam a Deus. E a palavra ela é muito clara, o único caminho, né? Jesus diz para nós: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Além dele, não existe mais nenhum outro caminho. O caminho para a glória, ele traz desafios e ele traz sacrifícios. E isso gera um problema para aqueles que querem fazer somente o que querem e querem seguir um Jesus fácil, um Jesus confortável. Então, esses são itens que geram um problema. Mas nós encontramos também as questões de alguns enganos em relação a esse evangelho, né? Porque existe aquele evangelho religioso que diz assim: vamos só virar a próxima página. Ou aquele evangelho que tem uma base, né, de materialismo, que diz que o valor é determinado por aquilo que você tem, né? Então o ganho passa a ser o objetivo da sua vida. Existe o outro que é baseado no liberalismo, que vem e nos fala que nós estamos bem e que tá tudo tranquilo. Deus, não importa o que você faça, Deus ele vai te aceitar como você é, porque Ele te ama, né? E Ele é misericordioso. Então Ele nos levará para o céu. E existe o outro evangelho baseado na cultura da sociedade, que diz: faça o que você quiser, porque a vida é muito curta e Deus vai entender as suas circunstâncias. Você veja que todas essas questões que eu citei até agora são questões que podem gerar um problema para nós falarmos do Evangelho. Então nós precisamos sim conhecer a palavra e estar muito firmes nela, como Paulo esteve, né? A mensagem dele, através dos seus livros, diz o quê? Que nós somos sim pecadores. E que se nós morrermos em pecado, com certeza, absoluta certeza, nós iremos para o inferno. Então, no entanto, apesar de tudo isso, Deus, por amar a nós, Ele enviou seu Filho Jesus para morrer pelos nossos pecados e Ele ressuscitou dos mortos. Então, se nós depositarmos a nossa fé nele, em Jesus, nós poderemos e seremos eternamente salvos. Essa é a base do evangelho verdadeiro. Um evangelho sem acrescentações de humanidade nenhuma. Um evangelho simples e claro para mim e para você. Nós vemos que nessa passagem, a única maneira de nós recebermos a salvação de Deus é pela fé. E esse evangelho, o evangelho verdadeiro de Jesus, tem o poder de mudar, tem o poder de transformar a nossa vida e de trazer para cada um de nós as suas bênçãos. Esse evangelho de Jesus não precisa de modificação, de alteração. A única coisa que nós precisamos fazer é crer e compartilhar.
compartilhar com aqueles que nós conhecemos e que sabemos que, se morrerem em pecado, irão para o inferno. Então vamos fazer a nossa parte. E eu queria te convidar para estar orando comigo, dizendo assim: Senhor, obrigado pela tua palavra. Encha o meu coração de amor e ousadia para compartilhar com aqueles que ainda não te conhecem. Retire, Senhor, da minha mente todo engano, todo receio, toda vergonha em relação aos teus preceitos. Me ensine a ser uma testemunha fiel da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e que o Senhor te guarde nesse dia. E eu te espero aqui amanhã. Até lá!